Hoje vamos conversar detalhadamente sobre um dos golpes mais devastadores e estrategicamente sofisticados que a Rússia acabou sofrendo nesta guerra. E não se trata apenas disso, claro. Meu nome é Darina Tkachenko. Isto é sem filtro. Como as peças da contraofensiva ucraniana se encaixam? A operação de hackers ucranianos que deixou os russos histéricos. Drones russos na Turquia. E dinheiro para mais armas. Tudo isso e muito mais em segundos. Mas antes de tudo, inscreva-se no nosso canal UATV Espanhol, ative o sininho e compartilhe para que os algoritmos promovam este vídeo e mais pessoas fiquem sabendo sobre a Ucrânia. Nas últimas horas, os canais militares russos no Telegram entraram em pânico e começaram a gritar sobre uma contraofensiva ucraniana no eixo Gulaipoli-Zaporizhia, algo que não se ouvia com tanta preocupação há bastante tempo. Isso é um sinal claro e positivo. Os russos estão nervosos, alarmados, porque as forças de defesa ucranianas estão demonstrando, mais uma vez, sua inteligência tática superior e sua capacidade de reverter a pressão inimiga. Quero explicar as coisas como elas são e sem exagerar, mas destacando o que realmente importa. É importante notar que não se trata apenas de uma grande contraofensiva massiva seguindo o mesmo modelo observado no verão de 2023, com colunas de tanques avançando em grande escala, mas sim de contra-ataques táticos, localizados, precisos e muito eficazes, cuidadosamente planejados com o objetivo de detectar infiltrações russas, reverter seus avanços, recuperar posições-chave que haviam sido infiltradas e bloquear de forma decisiva a consolidação de pontos logísticos vitais para o inimigo. As forças de defesa ucranianas respondem com maestria, interrompendo e cortando as principais veias desses salientes perigosos que os russos haviam conseguido criar nas semanas anteriores com processos graduais. E agora esses avanços russos estão desmoronando e ficando estagnados sob golpes inteligentes e oportunos dos ucranianos. Em outras palavras, o aspecto mais encorajador de todos é que isso reflete uma Ucrânia que não só resiste bravamente, mas também toma iniciativa sempre que pode. Ela consegue ler o terreno de maneira muito mais eficaz, antecipa os movimentos inimigos constantemente e age com rapidez e precisão cirúrgica para neutralizar ameaças antes que se tornem problemas maiores. Cada contra-ataque bem-sucedido nessa área reforça significativamente a moral das tropas, obriga a Rússia a se defender em sua ocupação em vez de atacar e demonstra claramente que, mesmo em uma frente extremamente tensa, as forças armadas ucranianas mantêm a capacidade de surpreender, recuperar territórios e ditar o ritmo das operações no campo de batalha. Resultado visível: ritmo menor de assaltos russos, avanços mais lentos, reservas sendo mantidas provavelmente para a campanha de primavera-verão, e uma frente que passa de uma ofensiva russa sustentada para uma situação mais estática e custosa para Moscou. Análises recentes sugerem que as baixas russas mensais podem estar superando o número de novos mobilizados. Isso força a Rússia a escolher onde concentrar seus esforços, tornando-se mais previsível quando faz. Enquanto o Zaporizhia se estabiliza parcialmente no aspecto tático, o verdadeiro perigo estratégico continua no oeste. Podemos falar de Sloviansk e Kramatorsk. Isso mostra que a Ucrânia não apenas se defende, mas também contra-ataca onde dói, forçando a Rússia a escolher frentes em vez de pressionar todos ao mesmo tempo. Um dos gatilhos-chave foi a infiltração russa em Ternovatye, um ponto logístico relevante que os russos tentaram transformar em uma cunha para ampliar saliências. Eu comparo isso com uma mini dobra-pilha, meme, porque se essa penetração não fosse cortada, poderia crescer e resultar em avanços mais profundos. As forças de defesa agiram rápido, expulsaram de certas posições, reduziram a zona cinzenta e neutralizaram a consolidação russa, evitando que se tornasse uma base para operações maiores. Algo semelhante aconteceu no setor norte de Stepnohirsk e Lukianivsk. Movimentos ucranianos com o objetivo claro de reduzir a pressão russa e bloquear aproximações que facilitariam avanços em direção a Orikiv e, eventualmente, a cidade de Zaporizhia. Fique atento ao detalhe. O mapa já não é feito de linhas limpas.
É uma guerra dinâmica, com infiltrações cruzadas, posições misturadas, e o controle é definido pela capacidade de operar e sustentar fogo, não pelas cores em um mapa. Essas ações táticas em Zaporígia mostram que a Ucrânia entende melhor o terreno. Antecipam, atacam preventivamente. Não liberam grandes territórios, mas neutralizam ameaças operacionais e obrigam a Rússia a gastar mais recursos para defender o que já possui, em vez de avançar. Isso se conecta diretamente com o fator que multiplica sua vantagem. O corte rigoroso do Starlink para russos não registrados degrada a sua coordenação e os deixa expostos justamente a surpresas como essas. Quando o inimigo não consegue coordenar drones nem ajustar o fogo em tempo real, cada um dos contra-ataques ucranianos passa a ganhar um multiplicador de efetividade extremamente brutal. Tenha isso em mente. E destaco isso porque também a guerra híbrida, que corre paralela à guerra bélica, em sua forma mais brilhante e humilhante para a Rússia. Enquanto o governo de Moscou, em um estado de desespero, procurava intensamente por intermediários ucranianos para ativar terminais Starlink e driblar o bloqueio da SpaceX após restrições endurecidas no início de fevereiro, a Divisão Cibernética de Assalto 256, junto com o Informe Napalm e Militants, conseguiram estruturar e executar uma operação magistral de complexa engenharia social e tática. Criaram canais e bots no Telegram oferecendo suposta ajuda para registrar terminais na Ucrânia e burlar o bloqueio. Os soldados russos acabaram caindo nessa armadilha em massa, uma estratégia realmente muito engenhosa, não acham? Deixem a opinião de vocês registrada aqui embaixo nos comentários sobre o que vocês acham disso. Resultado: dados de 2.420 terminais russos coletados, junto com posições geolocalizadas precisas na linha de frente, que agora estão sendo usados para bloqueá-los permanentemente. E o mais devastador, transferiram 5.870 dólares em pagamentos pelo serviço, dinheiro que acabou sendo doado diretamente para as Forças Armadas da Ucrânia. Esses hackers são os gênios. E ainda por cima, quanto lucro, hein? Além disso, identificaram 31 cidadãos na Ucrânia dispostos a colaborar com a Rússia, e seus dados já estão nas mãos das autoridades. Este não é um ataque cibernético comum, trata-se de uma contra-espionagem microscópica que transforma a vulnerabilidade russa no Starlink, crucial para drones e táticas, em uma armadilha que lhes custa tecnologia, dinheiro e exposição. Combina perfeitamente com os Zaporígia. Sem conectividade estável, os russos reagem pior aos contra-ataques ucranianos, e esta operação amplifica o caos digital que já os assola. O Telegram se tornou um campo de batalha. Starlink, objetivo estratégico. E a inteligência digital, uma arma de precisão letal. Humilhação total. O inimigo paga para atrair a si mesmo e financia o adversário, entregando-lhe de bandeja suas coordenadas operacionais. Do caos digital, passamos ao Mar Negro, onde o desgaste russo se torna visível nas fronteiras estrangeiras. Outro drone russo, provavelmente um Orlan 10, apareceu na costa turca, na província de Ordu, sem explosivos, recolhido por forças especiais turcas para análise. Não é um incidente isolado. Em dezembro, já encontraram um Orlan 10 em Kozeli, perto de Smit, e antes disso, caças turcos derrubaram um que estava fora de controle no Mar Negro. Ankara adverte tanto a Rússia quanto a Ucrânia, mas as restrições transformam esse acidente em um padrão incômodo. Falhas técnicas, perda de controle por interferências eletrônicas ou simples degradação operacional russa. O Orlan 10 é fundamental para reconhecimento e ajuste de artilharia. Se ele deriva centenas de quilômetros até as costas da OTAN em navegação profunda, isso mostra como o enlace e o controle ficam em um ambiente saturado de guerra eletrônica. Politicamente delicado. A Turquia, membro da OTAN, tolera atritos ocasionais, mas uma série constante deles força reações. Isso revela a saturação da Rússia, menos precisão, mais erros que cruzam fronteiras, corroendo sua imagem de controle. Conecta-se com a Starlink.
Sem uma coordenação estável, a maior vulnerabilidade é a interferência e a guerra se expande para além da frente de batalha, complicando a situação para Moscou no Mar Negro. Qualquer drone que caia fora da zona é um sinal claro. A cadeia operacional russa está se desfazendo, elo por elo. E enquanto a Rússia se deteriora, a Ucrânia ganha mais apoio, um verdadeiro escudo. Os Países Baixos, o Reino Unido, a Noruega e a Suécia acabaram de prometer 500 milhões de dólares no âmbito da iniciativa PRLE para a compra de armas americanas destinadas à Ucrânia. Nada simbólico. Mísseis Patriot para defesa aérea, projéteis de artilharia, munição para F-16 e peças sobressalentes. Isso acontece justamente quando a Rússia intensifica os ataques contra a infraestrutura energética ucraniana em pleno inverno, com temperaturas de até 20 graus negativos. Estratégia deliberada de desgaste civil, não colateral. Enquanto os Estados Unidos continuam impulsionando esforços para alcançar um fim justo e duradouro para a guerra, a Rússia segue atacando alvos civis, incluindo a infraestrutura energética. Portanto, continua sendo essencial que os aliados sigam intensificando seu apoio, inclusive por meio da iniciativa PRLE da OTAN. A Europa financia a produção nos Estados Unidos, reconhecendo, que sua indústria é fundamental para sustentar o ritmo prolongado da guerra. O Reino Unido contribui com 205 milhões iniciais. A Holanda inclui simuladores de F-16 para acelerar o treinamento dos pilotos ucranianos. Não é caridade. A Ucrânia é a linha de contenção. Cada Patriot aqui evita futuros desdobramentos em capitais europeias. Isso se conecta com as contraofensivas. Mais munição e defesa aérea significam maior capacidade ucraniana para sustentar e contra-atacar, reorganizando o apoio sem uma conta decisiva. Enquanto o inverno aperta, a batalha pelo céu ucraniano se torna ainda mais decisiva. E este pacote reforça justamente essa camada crítica. E isso não é tudo, amigos. Washington envia uma mensagem estrutural para a Europa. O guarda-chuva nuclear estendido para a OTAN continua intacto como garantia final, mas o guarda-chuva convencional já não será o mesmo. Os Estados Unidos não podem carregar indefinidamente o peso principal enquanto enfrentam a Ásia e outros teatros. É redistribuição de responsabilidades, dissuasão nuclear como âncora, mas o músculo convencional precisa se europeizar, com mais tropas, logística, indústria e gastos por parte dos aliados. O debate na União Europeia está mudando. A defesa autônoma deixa de ser uma aspiração e passa a ser uma necessidade operacional, embora ainda não haja consenso sobre uma dissuasão nuclear própria. Alguns rejeitam, outros veem isso como inevitável a longo prazo. Não é uma ruptura transatlântica, é um ajuste diante de uma Rússia agressiva e uma China em ascensão. Isso se conecta com pacotes como o POL. O Ocidente reorganiza o apoio, exige mais da Europa, mas mantém o fluxo estratégico. Mark Rutte reforça isso em Bruxelas. A Ucrânia precisa de mais poderio militar real para negociar a partir da força, não da fraqueza. Segurança interconectada significa que a frente ucraniana descende toda a arquitetura europeia. Esta questão não se trata apenas de Kiev, é sobre a credibilidade da aliança como um todo, e serve como um recado direto para Moscou de que isso é absolutamente inequívoco. O apoio se ajusta, mas não se rompe. Tenho total confiança de que esse fluxo de equipamentos vitais dos Estados Unidos para a Ucrânia vai continuar. Como disse ontem, aproximadamente 90% das necessidades críticas de defesa aérea da Ucrânia dependem dos Patriots, sistemas de mísseis, e acho que é 75% no total. Ou ao contrário, 75% dos sistemas Patriots e 90% no total. Portanto, isso é de vital importância para a Ucrânia. Por isso, tenho total confiança de que esse fluxo vai continuar e que conseguiremos arrecadar dinheiro suficiente para isso. Mas a gente sabe que sempre tem aquele parente estranho em toda a família. Encerramos com a voz dissonante que corrói a unidade. Viktor Orbán, em plena cúpula europeia, lança sua receita para a vitória: cortar o dinheiro para a Ucrânia, priorizar os negócios internos, buscar a paz, porque a guerra é ruim para os negócios, como ele diz. Na Argentina, isso é chamado de sempre estar do outro lado da calçada. Se precisamos do nosso dinheiro para nossa competitividade, não devemos dar a ninguém. Então,
Não vamos enviar nosso dinheiro para a Ucrânia. Em vez disso, devemos investir em nossa própria economia para melhorar a competitividade. Além disso, reduz o preço da energia. É muito simples, não é complicado. Orbán ignora o essencial. A guerra começou com uma invasão russa, não com uma ajuda ocidental. O fechamento da fronteira enfraquece Kiev, não interrompe automaticamente a agressão militar russa, mas reconfigura o equilíbrio a favor de Moscou, com custos energéticos, políticos e de segurança para toda a Europa. Orbán vincula competitividade a cortes e preços baixos de energia, esquecendo a dura lição. A energia russa, como arma geopolítica, destruiu a ilusão do negócio em primeiro lugar. Não é a primeira vez que Budapeste entra em choque com Bruxelas em momentos decisivos. Uma compra interna prolongada enfraquece a Europa diante da guerra vizinha e da concorrência global. A questão fundamental é se a Europa pode se dar o luxo de divisões internas enquanto o inimigo aposta no desgaste prolongado. Amigos, é preciso entender uma coisa. Uma declaração como essa é um presente involuntário para Moscou. Resumindo, sem filtros, contraofensivas táticas em Zaporizhia quebram a iniciativa russa. Hackers ucranianos transformam o Starlink em uma armadilha lendária. Drones revelam o desgaste operacional russo. O Ocidente blinda com 500 milhões e ajusta o nuclear convencional. Rutte pede mais apoio real. Orbán fratura uma união. Amigos, estamos vendo um tabuleiro dinâmico. A Ucrânia resiste de forma assimétrica e ataca com inteligência. A Rússia está supercarregada em múltiplas frentes. A Europa se reorganiza sem abandonar. O inverno aperta, mas o pulso ucraniano bate forte. Cada movimento importa, e o seu também. Inscreve-se, compartilhe. Isto é Sem Filtros. Direto, autêntico, implacável. Eles estavam com Darina Tkachenko. Até o próximo vídeo. Ucrânia Eslava